26 de outubro de 2022, esta é a quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus. Mais um dia nós nos reunirmos virtualmente para meditarmos as maravilhas da Palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da Igreja. É a continuação da carta aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 9. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é que é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje esse trecho da carta de São Paulo aos Efésios vem nos falar da missão de ser pai e mãe, da missão de ser filho e também da missão de ser escravo. Esta questão da escravidão, nós podemos colocá-las nos dias de hoje como a missão de cada funcionário ou trabalhador ou aquelas pessoas que têm debaixo do seu encargo funções, deveres e obrigações. Meus queridos, ser pai e mãe neste mundo de hoje é uma missão muito exigente e delicada. Tem gente que pensa que ser pai e ser mãe é uma coisa simples e não o é. Porque é uma missão, e mais do que uma missão, é uma vocação à maternidade e à paternidade. Meus queridos, a primeira coisa, o primeiro encargo, a primeira obrigação de um pai e de uma mãe, primeiramente, transmitir valores a seus filhos. Sobretudo se você tem filhos pequenos, é missão sua educar seus filhos nos valores, os valores básicos, para que ele possa, à medida que vai crescendo, ser inserido de maneira tranquila e promissora no seio da sociedade. Agradecer, pedir um por favor, dar um muito obrigado, pedir um com licença, são valores básicos sociais. Mas isso é o princípio da missão de vocês como pai e mãe. A missão vai muito além disso. Também é encargo do pai e da mãe, da família, a transmissão de valores cristãos. Você que é pai, você que é mãe, é missão sua ensinar o seu filho a rezar, ensinar o seu filho que existe um Deus que está além de nós e que quer ser buscado, adorado e amado. É missão sua, não é missão da escola, não é missão do vizinho, não é missão de tantas outras pessoas que convivem com seu filho, é missão sua, né? O traçar o sinal da cruz na fronte do filho e dizer Deus abençoe é um jeito de exercer essa missão. Um rezar diante das refeições é esse jeito também de exercer essa missão, né? Um parar um pouquinho no barulho do dia a dia, acender uma vela e rezar em família
também faz parte dessa missão. Quantas vezes você já fez isso com seu filho? Se não o fez, é porque você está deixando a desejar nesta missão que Deus te deu de ser pai, ser mãe. Não admita palavras indecentes no seio do seu lar. Não admita valores que o mundo tenta colocar dentro dos nossos pequeninos e dos nossos jovens. Não admita que isso entre na sua casa. Eduque, ensine o que agrada a Deus. É missão sua, pai e mãe. Enquanto seus filhos estiverem debaixo da sua dependência, é missão sua levá-los a Deus. Depois que atingir a maturidade, cada um tomará o caminho que achar melhor, não é verdade? Mas enquanto estiver debaixo das suas asas, da sua responsabilidade, exerça a sua finalidade como mãe, como pai, a sua função de maneira a agradar a Deus. Tem muitos pais, muitas mães que infelizmente deixam a desejar no exercício do seu ofício paterno e materno. Que esses não sejam vocês. O texto de hoje também nos fala da questão de ser filhos, a filialidade. Filhos, primeira coisa, se você é criança ou você é jovem, está a ouvir essa mensagem, ou se você que está a ouvir essa mensagem tem o seu pai vivo, sua mãe viva, preste bem atenção. Honre o seu pai e sua mãe, independentemente dele merecer ou não. Mesmo sem mérito algum, ele é o seu pai e é a sua mãe. E você precisa cumprir um mandamento que está no Decálogo. Honrar pai e mãe. E honrar é estimar, é amar, é amparar, é ajudar. Não vacile no cumprimento desse mandamento. Nem sempre e nem por toda a vida nós teremos nossos pais, nossas mães por perto. Honrar pai e mãe é compreendê-los também, né? Os jovens, sobretudo, têm muita dificuldade, às vezes, no relacionamento com a mãe, com o pai, porque não colocam na cabeça que o pai e a mãe viveram numa outra geração, num outro tempo. Precisam ter paciência para pescar, para pegar daquilo que o pai e a mãe ensina, aquilo que faz sentido na sua vida e que seja bom. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem, adolescente. Não há nada de ruim que venha de um pai e de uma mãe que nos eduque por meio do amor de Cristo. Não há nada de ruim. Escute o seu pai, escute a sua mãe. Não seja cabeça dura, não seja. Ouça, faça um exame de consciência, medite o que eles dizem. Nada é perdido. Aqueles que nos amam querem nosso bem. Isso é uma verdade que não pode ser jogada no lixo. E por último, meus queridos, o texto de hoje, Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 9, vem nos falar a questão dos escravos e dos patrões. Evidentemente que nos tempos que vivemos não existem mais escravos, né, como o texto assim sugere dessa maneira. Mas existem trabalhadores, existem pessoas que precisam cumprir obrigações e funções. E o texto está dizendo o seguinte, né? Haja, faça o que você tem que fazer, não para ser visto pelos outros, não porque os outros estão olhando ou porque alguém vai cobrar de nós o que é nossa obrigação, mas faça para agradar a Deus primeiramente, não para agradar os homens. É uma grande pergunta para mim e para você. Quantas vezes nós deixamos de cumprir as nossas obrigações só porque as pessoas não estão olhando? Ou quantas vezes nós até fazemos o que nos cabe, mas nós não demos o nosso melhor. Nós não fazemos como poderíamos fazer. Isso entristece o coração de Deus. Faça o seu melhor, não porque as pessoas mereçam, mas porque você está cumprindo a sua obrigação, o seu ofício, e assim agradando a Deus. Também, se você tem alguém debaixo do seu, subalterno a você, debaixo da sua autoridade,
Se você é patrão, se você é chefe, exerça o seu ofício com caridade, com mansidão, com paciência, né? Com o coração cheio de amor e de paz. Enfim, meus queridos, que Deus nos ajude a compreender o mistério que hoje a liturgia assim vem nos revelar. Possamos caminhar no amor de Deus, no amor do próximo e exercer o nosso ofício, cada qual dando o melhor de si, agradando a Deus e colaborando para a edificação de todos. Uma quarta-feira abençoada. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.